Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Irmãos, vamos abrir a Bíblia lá no livro de Neemias, capítulo 3. Livro de Neemias, capítulo 3. Esse é um dos capítulos que, às vezes eu pergunto, por que o Espírito Santo colocou esse capítulo aqui? Vocês não pensam assim, tem texto da Bíblia que eu fico pensando, o que Deus quer nos ensinar com esse capítulo? Se você observar bem, o capítulo 1, Neemias é chamado para fazer a obra e se oferece. Capítulo 2, ele vai ao encontro das pessoas, anima as pessoas. E no capítulo 3, nós temos um mutirão, onde o povo se reúne para reconstruir os muros. E o que esse capítulo tem para nos ensinar? Eu quero colocar aqui um princípio, que seria o princípio de nós construirmos juntos para a glória de Deus. Amém? Construirmos juntos para a glória de Deus. Vou ler parte do capítulo, diz assim: então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a torre do Sem e a torre de Hananel. Junto a ele, edificaram os homens de Jericó também ao seu lado. Edificou Zacu, filho de Inri. Os filhos de Rasená edificaram a porta do peixe, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós. Junto destes reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesabael, a cujo reparou Zadok, filho de Baná. Ao lado destes, repararam os tecoitas, os seus nobres, porém não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Joiada, filho de Pazéia, e Mesulão, filho de Besodias, repararam a porta velha, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Junto deles, trabalharam Melatias, Gibeonita e Jadom, Merototita, homens de Gibeão e de Mispa, que pertencia ao domínio do governador de além do Eufrates. Ao seu lado, reparou Uziel, filho de Araías, um dos ourives, junto dele, Ananias, um dos perfumistas, e restauraram Jerusalém até o muro largo. Junto a estes, trabalhou Refaías, filho de maioral da metade de Jerusalém. Ao seu lado, reparou Gedaías, filho de Haramaf, defronte da sua casa, e ao seu lado reparou Atus, filho de Razabaneias. A outra parte reparou Malquias, filho de Arim, e Azub, filho de Paate, Moabe, como também a torre dos fornos. Ao lado dele reparou Salum, filho de Haloés, maioral da outra meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas. Vamos, versículo 29, diz assim: depois deles reparou Zadok, filho de Imer, defronte de sua casa. E depois dele, Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Depois dele, reparou Ananias, filho de Selemias, e Hanum, o sexto filho de Zalaf, outra porção. Depois deles, reparou Mesulão, filho de Berequias, defronte da sua morada. Depois dele, reparou Malquias, filho de uns ourives, até a casa dos servos do templo e dos mercadores, defronte da porta da guarda, até o eirado da esquina. Entre o eirado da esquina e a porta das ovelhas, repararam os ourives e os mercadores. Construindo juntos para a glória de Deus.
Se você observar bem na leitura que nós fizemos, a expressão ao seu lado, ao lado destes, junto deles, vai se repetindo. E aqui é como se houvesse uma rede. Neemias, quando orou ao Senhor durante 4 meses, ele diz lá no capítulo 2, veja lá no capítulo 2, que Deus havia colocado no seu coração algo para ele fazer em Jerusalém. 2,12, lê comigo, o que diz? Então, à noite, me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. Preste atenção, Dr. John Piper, num livro que ele escreveu, Irmãos, Nós Não Somos Profissionais, ele tem um dos artigos que ele coloca lá, baseado no sermão de Paulo no Areópago, que Deus, ele não é servido por mãos humanas. Em outras palavras, do ponto de vista teológico, o nosso Deus é o Deus que trabalha por nós, para nós, através de nós. E que eu e você recebemos da parte dele a graça, a bênção, a permissão de sermos instrumentos. Ele nos usa, ele age através de nós para fazer a obra dele. Nem eu, nem você, nós podemos impressionar Deus. Veja o que diz lá, por favor, no livro de Isaías, capítulo 64. Isaías, capítulo 64. E eu queria, na oração que o profeta faz sobre avivamento, ele coloca no versículo 4, 64, 4. Vamos ler juntos o que diz? Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Então a singularidade de Deus, em comparação aos ídolos, é que os fiéis dos ídolos trabalham para o seu Deus. Mas o nosso Deus, ele é diferente de todos os ídolos, porque não somos nós que trabalhamos para Deus, mas é Deus que trabalha para nós. E se você for fazer uma recapitulação da revelação bíblica, Deus trabalha na criação, Deus trabalha na provisão, na providência, Deus trabalha na redenção, e Deus já trabalhou para a consumação. Tudo já está pronto. E a história é simplesmente um palco onde se desenrola a ação de Deus através da nossa vida e da sua vida. Por isso que quando eu chego nesse texto, você fica impressionado. Impressionado. Eram as mesmas pessoas. Elas estavam ali há mais de 100 anos, ou quase 100 anos, 90 e poucos anos. Eram as mesmas pessoas. E elas não fizeram absolutamente nada para a reconstrução do muro, para a restauração de Israel. Mas, no momento de Deus, Deus levanta um homem chamado Neemias. Deus providencia os recursos materiais. E com esse mesmo povo, ele faz uma obra extraordinária
em 50 e poucos dias. O que é que explica isso? Como é que a gente entende isso? E eu queria, nesse texto de hoje, tirar algumas lições para nós como igreja, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo aí. Eu vejo logo de cara aqui, que Deus, ao colocar isso para nós, Ele está nos ensinando uma verdade profunda, é que Deus, Ele está interessado em pessoas. Deus quer fazer a obra dEle para o nosso benefício, usando-nos. Isso é muito importante a gente entender, porque Deus trabalha através de pessoas, Deus trabalha através de liderança. Deus não unge métodos, Deus não unge projetos, planejamentos, porque os planos são deles, os projetos são deles. Mas Ele unge pessoas, Ele usa pessoas, pessoas das mais improváveis possíveis, mas a estratégia de Deus é essa. E eu acho lindo esse capítulo, porque Deus valoriza as pessoas, usando-as em sua obra. E aqui eu me curvo diante dessa verdade bíblica, dizendo: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Saber que Deus tem planos. E Jó diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aí ele diz: eu me abomino, eu me arrependo do que eu disse tanta besteira. E aí, meus amados irmãos, Deus trabalha na vida de Jó. Porque eu entendo que nessa caminhada com Deus, de trabalho, a gente vai conhecendo Ele, a gente vai amando Ele, a gente vai se surpreendendo com Ele. E a Bíblia diz que o povo que conhece o seu Deus será um povo forte e ativo. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais produtivos nós somos, mais frutíferos nós seremos. Mas eu quero tirar 3 lições que esse capítulo nos ensina. A primeira delas é que para trabalhar na obra de Deus, precisamos de líderes que desperte o povo para trabalhar. Essas pessoas já viviam lá há 90 anos e os muros continuavam em ruínas. Veja no capítulo 1, por favor. Neemias, capítulo 1. No versículo 2, diz assim: veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Versículo 3, vamos ler juntos? Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Esse é o diagnóstico. Aí veja o que Neemias faz no capítulo 2. Neemias capítulo 2, versículo 17 e 18. Vamos ler juntos, bem forte? 2, 17 e 18. Então lhes disse: estáis vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas? Vinde, pois, e reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do Senhor estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara.
Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Então Neemias chega lá, diante daquele diagnóstico, e diz assim: é isso que Deus quer para nós? Portas queimadas, muros derribados. Se nós nos juntarmos e trabalharmos, nós vamos deixar de ser opróbrio, nós vamos ser agentes de mudança e de transformação. Deus quer o melhor para nós, Deus quer o sobrenatural para nós, a boa mão do Senhor está conosco, vamos! E o texto nos diz que a resposta foi o quê? Imediata. Imediata. E aqui, meus amados irmãos, para trabalhar na obra de Deus, precisamos de líderes que despertem o povo para trabalhar. E não é um líder só. Tem um líder dos instrumentos, da música, tem um líder dos homens, tem um líder das mulheres, tem um líder do departamento infantil. A igreja, ela funciona com o trabalho de muitos líderes. Não é a figura do pastor. E aqui, sobre liderança, a gente aprende que o líder deve motivar as pessoas com uma visão. E a visão foi aquilo que Deus pôs no coração de Neemias para ele fazer em Jerusalém. E essa visão, a gente compreendendo a partir do capítulo 3, é que todo mundo devia trabalhar, que todo mundo tinha que construir um pedaço do muro na frente da sua casa, que todos, desde o sacerdote até a pessoa mais simples que estava na cidade, todos deveriam estar envolvidos nessa obra. E aí você observa que tem magistrados, que tem soldados, tem comerciantes, que tem o povo comum, tem mulher, tem homem, tem jovens, tem idosos, tem velhos, todo mundo com a mão na massa. E a visão é essa: vamos reconstruir, vamos deixar de ser opróbrio. O líder não se preocupa em quem vai ganhar o crédito. Não está preocupado com isso. Veja, por favor, Neemias, capítulo 5, versículo 19. Eu gosto da humildade de Neemias. Neemias não disse para ninguém. E ele disse para Deus. O que ele disse para Deus? O que diz? Lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Ele disse para Deus. Ele não põe no Instagram dele, né? Nem nas páginas, nem divulga o que está sendo feito. E aqui, meus amados irmãos, a gente precisa entender que o crédito será sempre de Deus. O líder, ele planeja com outros líderes. O líder delega e supervisiona. O líder não se intimida com a oposição e também com aqueles que não querem trabalhar. Nós lemos aqui, capítulo 3. Tiveram uns abençoados dizendo: não vou trabalhar não. Tá certo? Então, esse negócio de crente não querer trabalhar, isso é antigo. Está todo mundo trabalhando e ele está desfrutando. Você não comprou a sua cadeira na China, você não vai sentar. Botar os diáconos aí. Tem gente que gosta de desfrutar do trabalho dos outros. Do Bolsa Igreja. Vamos criar. Já tem tanta bolsa aí, Bolsa Igreja. O que é bonito nesse texto é que todos lideravam, todo mundo tem um nível de liderança. Você, pelo menos, homem, tem que mandar em casa, pelo amor de Deus. Você tem que ter um nível de liderança, todo mundo tem.
Existem alguns, e você vai observar em Atos dos Apóstolos, você tem líderes chaves como Paulo, como Pedro, mas você tem líderes como Barnabé, você tem líderes como Estevão, você tem líderes como Dorcas. Então a liderança é uma coisa que está presente na nossa natureza, porque Deus, ao nos criar, Ele disse que nós deveríamos dominar, nós deveríamos crescer. Ao homem está dado essa capacidade de ser co-governador com Deus na história, de mudança, de transformação. E você acha, meu irmão, que o que é que vai transformar o mundo? A vida das pessoas. Será que é a política? Será que é a economia ou é Deus? O Evangelho. Segunda lição que eu aprendo nesse texto é que para trabalharmos juntos para a glória de Deus, nós precisamos unir o povo num só propósito. Eu acho que todas as pessoas aqui foram convocadas para fazer somente um muro. Tinha mais coisa para fazer? Tinha. Tinha coisa para fazer. Porque começou com os muros, depois as casas foram reedificadas. A estrutura da cidade foi toda reconstruída. É só você continuar lendo o texto, você vai ver. Jerusalém não foi somente... Os muros foram reconstruídos primeiro por uma questão de segurança, de proteção. Mas depois houve o trabalho interno, o trabalho exaustivo, que Neemias teve que fazer até chegar à reforma espiritual na vida do povo. Onde houve exigências de Deus, de arrependimento, de quebrantamento, de mudança de vida. Porque mudança externa, mudança material, sem mudança de coração, não vale nada. Havia um propósito. E todas as pessoas estavam unidas nesse propósito. Por isso que, quando você lê o texto, você vai observando, na segunda parte que eu li, que havia uma continuidade. Depois dele, depois dele, depois dele. Então, o cara chegava a construir um pedaço do muro até aqui. Mas depois dele, o outro já estava puxando ali. Então, havia um senso comum de continuidade. Qual é a desgraça do Brasil? A desgraça do Brasil, no sistema público, é que ninguém continua o trabalho do outro. Nós somos um Brasil de obras inacabadas. E na igreja nós não podemos trazer isso aqui para dentro. Nós temos que entender que a obra de Deus é uma obra contínua. Nós estamos trabalhando para passar para as novas gerações um legado de fé, de testemunho, de dependência de Deus. Eu estou chegando ao fim. Como diz Josué, meus dias estão chegando. O de Zé nem se fala. Ele é 12 anos mais velho que eu, mas nós estamos juntos há 27, trabalhando aqui. Irmãos, nós temos que passar a fé. Eu quero ver ainda, antes de morrer, uma igreja aqui com jovens líderes, cheios do Espírito Santo. Os nossos filhos, os nossos netos. Gente comprometida com Deus. Porque nós temos que ter esse propósito. Temos que nos unir com um só propósito. De que a fé seja perpetuada. Terceira e última lição. Construir juntos para a glória de Deus. Para trabalhar na obra de Deus, precisamos de líderes. Para trabalhar, precisamos nos unir num só propósito. Para trabalhar, precisamos avaliar a nossa motivação. Por que nós vamos construir? Abra sua Bíblia em Gênesis. Gênesis, capítulo 11, versículo 4. Gênesis, capítulo 11, versículo 4. O que diz aí o versículo? Vamos ler juntos?
disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda. Então isso aqui é a Torre de Babel. As pessoas se uniram para construir a torre, e o propósito e a motivação era que eles não fossem esparramados e que o nome deles fossem glorificados. Então veja, essa disputa existe aí na Forbes: quem é que tem mais milhões, quem é que tem isso, quem construiu o prédio mais alto do mundo, quem fez isso, quem fez aquilo. Isso para nós não tem valor nenhum. Se nós partimos do pressuposto de que Deus trabalha por nós e para nós, que a obra é dele, quem faz a obra é ele, e a glória dele ele não divide com ninguém, então murcha a sua bola, murcha. Porque o que acontecer feito por Deus, a glória será de Deus. Jesus diz que nós devíamos pedir no nome dele, e ele vai responder, para que o Pai seja glorificado no Filho. A preocupação de Neemias, daquele povo, era que Jerusalém era a cidade de Deus. Neemias não prometeu absolutamente nada para o povo. Não deu isenção de IPTU, não deu nada. Diz: vamos trabalhar, vamos reconstruir. Essa obra é de Deus. Isso é muito importante. Jesus, no Sermão do Monte, ele diz: veja como você está construindo. Você vai construir sobre a rocha ou vai construir sobre a areia? Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10 a 16, diz: o fundamento foi posto, não pode ser mudado. Veja, porém, cada um como está o quê? Construindo. E aqui eu quero chamar a sua preciosa atenção, porque nós precisamos avaliar as nossas motivações em trabalhar para Deus, em fazer a obra de Deus. O que é que nós queremos? Nós queremos promover a glória de Deus, nós queremos melhorar a vida das pessoas, nós queremos, como igreja, contemplar vidas sendo transformadas pelo poder do Evangelho. Essa é a nossa motivação, esse é o nosso combustível, ou nós estamos aqui trabalhando para querer aparecer, para perpetuar o nosso nome, para receber: não, aquela igreja é boa, esse irmão é fantástico. Há muitos textos da Bíblia que nos chamam para isso. E um dos textos que mais me impactam está lá em Jeremias capítulo 9. Eu queria que você ficasse de pé, que a gente lesse juntos. Jeremias capítulo 9. Esse texto é um texto maravilhoso, porque vai trabalhar justamente sobre em que nós devemos nos gloriar. Sumiu aqui da minha Bíblia? Eu estou com minha Biblinha velha em casa, deixei aqui. Capítulo 9, a última parte, versículo 23. Versos 23 e 24, bem forte. O que é que diz? Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Amém. O nosso desafio hoje aqui
é que nós devemos trabalhar juntos para a glória de Deus. Ele vai fazer. E se você observar lá em Neemias, quando o muro foi concluído, houve um testemunho claro. Veja lá, Neemias, capítulo 6, versículo 15 e 16. Neemias 6, 15 e 16. Vamos lá? Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos essa obra. Louvado seja Deus. Foi Ele que fez. É Ele que faz. E vamos trabalhar motivados por esse propósito. Que a glória seja dele sempre, que sempre será dele. Amém?